Bom, então agora falarei sobre o romantismo, fazendo uma primeira introdução. Essa é uma introdução geral, onde eu vou colocar alguns aspectos fundamentais, né, os aspectos fundamentais que vão caracterizar o romantismo, em especial, como é o nosso foco aqui, a arte, a arquitetura, mas que expande para outros elementos, como a literatura. Veremos que até o cinema do século XX será influenciado pelo romantismo, por exemplo, através do terror gótico. Então, muitos filmes de terror que nós conhecemos, eles têm essa base, essa inspiração na própria literatura romântica. E, além da pintura, como iremos ver exemplos fundamentais, nós temos os principais exemplos na arquitetura que são caracterizados especialmente pela arquitetura neogótica. Então, quando escutamos esse termo neogótico, ou seja, o novo gótico, o gótico é aquilo que está na Idade Média, né, num período da Idade Média final, no final da Baixa Idade Média, inicia ali no século XII, e o neogótico, ele nada mais é do que qualquer manifestação de inspiração de estilo gótico que aconteça posteriormente após a Idade Média, utilizando, por exemplo, materiais contemporâneos. Né? Então, hoje nós podemos ver a arquitetura neogótica sendo feita? Podemos, mas claro que é uma arquitetura feita com materiais contemporâneos, né? Com tecnologia contemporânea. E o romantismo é a época quando floresceu o neogótico, especialmente, né? E vamos entender por quê. Né? Por que, que o goticismo foi importante para o romantismo numa mesma época que dividia um espaço com o neoclassicismo. Então, o neoclassicismo vai dar toda a ênfase à linguagem clássica greco-romana, especialmente, como vimos nas introduções do neoclassicismo, enquanto que o romantismo volta à Idade Média, ele volta especialmente à formação dos estados, dos povos que compõem a Europa, especialmente, mas vai além da Europa, porque o romantismo ele também ele se apresenta nos Estados Unidos, ele se apresenta nas Américas, ele se apresenta em outras partes do mundo ocidental. O que nós vemos aqui são pinturas que nos mostram as academias de arte ali já do século XVIII, que vêm das academias do Renascimento. Então é importante lembrar que um estudante de arte que estudava arquitetura, né, nessas academias, era uma formação diferente da que temos hoje, era uma formação que misturava a ourivesaria, arquitetura, escultura, pintura, ou seja, ofícios junto com a arquitetura, né, propriamente. Essas academias elas têm um desabrochar na Itália, né? Então é na Itália que temos esse desabrochar das academias e gradualmente, como nos lembra Pevsner, né, nos seus livros, né, mas especialmente no Academias de Arte, essas academias vão se tornar proeminentes no período barroco. Então, tanto a academia na Itália, a academia francesa, né, da época do absolutismo, do Luís XIV, enfim, isso vai fazer com que as regras acadêmicas de como desenhar, como pintar, as regras de gosto, sejam definidas dentro de moldes, dentro de modelos, dentro de padrões, especialmente aqueles modelos eruditos, vindos das culturas clássicas. Isso avança até o século XVIII e, e claro, será muito forte dentro do neoclassicismo. Né? Isso também nós vimos ali anteriormente. Mas o período romântico é especial nesse ponto porque ele vai quebrando essa hegemonia gradualmente. Os artistas vão, eles iniciam um processo de recusa
dessa aceitação de regras acadêmicas, né? Mesmo que a formação desses artistas muitos sejam oriundos de academias, seja de arquitetura, seja de arte, a, a mentalidade romântica ela é, de certa forma, avessa a essas regras, a esses moldes, a esses padrões, né? Então, vamos perceber essas características interessantes. Então, como, né, vamos seguir aqui uma leitura, já no final do século XVIII surgiram reações contrárias às academias. Voltaire afirmava que elas fomentavam a vulgaridade em detrimento do gênio, e Diderot sustentava que elas sufocavam o espírito artístico. Então, olha que interessante, nós temos aqui dois intelectuais franceses que participam daquela época iluminista, ali anterior, um pouco anterior à Revolução Francesa, né? E o que, que eles estão dizendo? Que essas formas acadêmicas, onde tem regras muito firmes, muito estabelecidas, padrões, elas sufocam o gênio, ou seja, a criatividade daquele artista, daquele estudante que entra para uma academia e que se vê forçado a seguir um modelo, a seguir um padrão estabelecido, né? Então, essa ideia de gênio vai ser muito importante, porque quando nós pensamos assim, né, que um artista é um gênio, um arquiteto é um gênio, né, porque ele produz obras espetaculares, bem-sucedidas, que marcam, né, que ficam na história, atualmente nós entendemos esse conceito de gênio, né, da genialidade de uma determinada pessoa. Então, vários personagens na história, arquitetos, artistas, eles ganham essas honras, né? Então, por exemplo, um Michelangelo, o Leonardo da Vinci, são gênios, né? Os gênios do Renascimento, né? Então, quer dizer, cada época produz os seus gênios. E para o artista romântico, para o pensador romântico, uma academia muito rígida vai acabar tolhindo essa criatividade. Então, isso precisa aflorar de dentro da pessoa e, claro, essa pessoa vai, para aflorar a sua genialidade, ela de certa forma vai rompendo com tradições, ela vai inovando através de rompimentos. Então, o romantismo, de certa forma, eu costumo enxergar o romantismo como a grande base para o que virá a ser a modernidade, o modernismo. Né? Na verdade, o termo melhor é o modernismo, a arte moderna, a arquitetura moderna, nesse sentido, né? Porque começa a ter uma possibilidade de trabalhar em várias linhas, e não aquela linha especialmente ligada ao classicismo, né? Aquela linguagem greco-romana. E muitos assinalavam que a preocupação com o comércio era maior que o interesse pela arte, né? Como apontava Rousseau também, né? Ou seja, que muitos artistas ou arquitetos, né? Vamos colocar todos juntos, né? Quando eu falo assim, artistas, muitos estavam mais interessados na venda de obras em padrões do que propriamente criar uma arte mais sincera, mais autônoma, né? Então, é justamente nesse sentido, de ter uma arte com uma investigação filosófica mais aprimorada. Bom, fica implícita a ideia de que a capacidade criadora do indivíduo e os sentimentos humanos devem gozar de liberdade plena. Apesar de tudo, é certo que as academias foram decisivas na formação dos principais artistas da época. E para Argan, né, na arte moderna, no seu livro, o neoclassicismo e o romantismo são duas faces da mesma moeda. Né? Então, durante o século XVIII, final do século XVIII e século XIX, o neoclassicismo e o romantismo andam juntos. Né? Eles vão caminhando juntos. Ah, eles parecem que têm uma oposição, né, muito forte, por enquanto um é clássico, o outro é gótico, né, por exemplo, mas acaba que é o reflexo de uma época, né, são movimentos de certa forma antagônicos, né, e surge na literatura. Então, como que o romantismo se inicia? Ele vem primeiro na literatura, depois ele se expande para pintura, para arquitetura, né, para o design, né, o industrial design vai surgir. O próprio termo design ele deve muito ao movimento romântico. Vamos conhecer, por exemplo, o Arts and Crafts em inglês, o Art Nouveau, né, mais para frente esses movimentos muito ligados à arte, arquitetura e design.
Então tem um movimento alemão que chama Sturm und Drang, né? Tem a pronúncia certa em alemão, né? Mas que significa tempestade e ímpeto. Os maiores representantes são Friedrich Maximilian Klinger, John Wolfgang Goethe, né, von Goethe, e Friedrich Schiller. Né? Então, o Goethe, por exemplo, ele é muito famoso, muito conhecido, né, considerado um dos maiores pensadores, ou o maior, né, na língua alemã, junto com o próprio Schiller, né, são autores românticos. E a própria capa desse livro que vemos aqui, na ilustração, é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, que foi um livro extremamente popular e que trouxe também uma série de discussões. Dizem, né, que a história do livro provocou inúmeros casos de suicídio na sua época por causa do drama, né, que o jovem Werther passa por causa de um amor não correspondido, né, como podemos ver até na própria ilustração. Ou seja, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma das obras de literatura que abrem o romantismo, trata de uma história que não termina bem, né? De um jovem idealista, apaixonado com, com uma mulher que já está comprometida, e a história se desenvolve, se desenrola, e ele acaba, por final, cometendo, né, o suicídio por causa dessa paixão. Então, essa história de Goethe, né, acaba nos colocando aqui, né, ilustrando muito bem o que é a literatura romântica, né, uma parte da literatura romântica que irá tratar de temas complexos, né, como o próprio sofrimento, a depressão, o suicídio, a vingança, como, por exemplo, vemos no Conde de Monte Cristo, que o tema da vingança também ele é explorado com maestria. É a época, gente, do Beethoven, né? O Beethoven ali está iniciando seus trabalhos nessa época, né? Então o próprio Beethoven na música, ele vai abrir as portas do romantismo dentro da música erudita, da música clássica, né? E o termo romântico nos remete a paixão e sentimentalismo, né? Mas se relaciona ao irracional, fuga da realidade, ao insano em sua grande parte. Então, vamos pensar aqui, ó, vamos gravar isso e investigar. Quando a gente fala romântico, né? Vou escutar uma música romântica. A gente já lembra de algo sentimental, né? Algo que envolve assim casos de amor, de paixão, né? Amores não correspondidos, né? Enfim, mas algo muito meloso, né? E, na verdade, o romantismo não é bem por esse lado, né? Porque o romantismo está muito mais ligado a algo deprimente, melancólico, irracional, com fins muitas vezes trágicos, envolve suicídio, loucura. Então, quer dizer, um lado do homem mais sombrio, mais tenebroso, que escapa à razão. Né? Como que a razão ela é descrita? Através da ciência, da cultura, do esclarecimento, né? Quer dizer, um homem que resolve, que controla a natureza, que domina as forças da natureza, né? Muito pelo lado da civilização, algo que constrói. E enquanto que o romântico, o romantismo, é já algo mais desacreditado, vai enxergar nas forças da natureza algo destrutivo e belo ao mesmo tempo. Né? O romantismo tem essas facetas e vamos conhecer aqui. Então, cuidado, né, gente? O termo romântico, ele atualmente remete muito a isso, ao sentimento, ao coração, né? Pessoas que estão apaixonadas, então é aquela coisa mais melosa. Mas o romântico no sentido do movimento do século XVIII e XIX, ele vai por outros caminhos. Né? E de onde vem a palavra romantismo, esse termo romantismo? Ele vem das narrativas medievais de cavaleiros e aventuras, né? Ou seja, os romances medievais, assim chamados de novelas. Né? Então, o romance medieval e o amor cortês, típicos da literatura medieval, produzidos por uma Idade Média que já se afasta das tradições clássicas, dos estilos clássicos, e começa a adotar uma linguagem mais pessoal dentro dos conceitos da própria sociedade medieval, mas do cristianismo. Temos, por exemplo, figuras como o Rei Arthur, né? Os mitos, os contos, as histórias do Rei Arthur. Temos a Canção de Rolando,
rolando, né, e oliveiros, naqueles ambientes ali das cruzadas, da ética dos cavaleiros, né, o romance da rosa, ou seja, é todo um ambiente que temos, né, que vemos aquela valorização das mulheres, do amor, né, da devoção que o homem deveria ter por uma mulher, né, inclusive protegendo, né, de, de infortúnios, né, ou de injustiças, enfim. Então, o romantismo deriva daí, né, a sua palavra, né, esse termo. E temos também a questão dos contos de fada e folclore, como por exemplo as antologias dos irmãos Grimm, né, 1812. Se formos olhar os contos de fada, vamos ver lá a Gata Borralheira, Cinderela, Branca de Neve, que ficaram tão comuns, tão populares, principalmente no século XX, com os desenhos animados, com a Disney, né? Nós vamos perceber que os contos de fadas, João Maria, né, por exemplo, tem sempre uma floresta, tem uma bruxa no meio da floresta, duendes, fadas, não é? Um cavaleiro medieval que vai salvar uma princesa, né? Enfim, nós vemos esses diversos personagens, como anões, né, também, que remetem não só a todo um imaginário medieval com seus castelos, né, florestas inexploradas, magias, não é, mágicas, enfim, mas que também faz uma ponte com culturas mais ancestrais, nativas dessas regiões, como por exemplo os celtas, não é? Temos lá os magos, os mágicos, né? E a própria ideia de bruxaria, né? Que tem a ver com as antigas religiões pagãs, né? Os costumes pagãos que foram sendo substituídos, não é? Pela introdução da moral judaico-cristã dentro do cristianismo na Europa, né? Em outras regiões. Bom, então isso é bem interessante, porque os contos de fada e inclusive o desenvolvimento, né, dessa questão do folclore que remete às lendas e tradições, a cultura de cada lugar, de cada país, ela ganha um destaque, principalmente porque isso irá ser uma das bases do movimento romântico, né, a valorização de tradições locais, de mitos locais populares, né? Então, no Brasil, por exemplo, o romantismo ele influenciará muito, inclusive movimentos posteriores, como por exemplo a arte moderna brasileira, que se volta para questões que seriam legítimas do Brasil, né? Então vamos ter aí Monteiro Lobato voltando ali, né, nos mitos e nas lendas, nos contos, né, das tradições brasileiras, né? Câmara Cascudo, que vai ser um grande pesquisador do folclore brasileiro, e isso já é visível no período do romantismo, né? Quando os românticos, escritores românticos, começam a voltar justamente nesses passados nacionais vinculados aos folclores, né? E Rousseau, em Devaneios de um Caminhante Solitário, em 1777, estabelece o ideal romântico na França. E por essas imagens que nós estamos vendo aqui, já caminhamos para a arquitetura. Qual que é o grande modelo para a arquitetura? O neogótico, né? Então, quer dizer, nós temos o gótico na Idade Média, ok? E após a Idade Média, principalmente após o Renascimento, existem movimentos goticistas que retornam, né, ao passado, usando os materiais contemporâneos. E na Inglaterra, especialmente na Inglaterra do século final do XVIII e século XIX, o movimento neogótico ele explode, ele se torna a principal referência arquitetônica ali na era vitoriana, né? Na era da industrialização. Então imagina aquela industrialização na Inglaterra com uma arquitetura neogótica. Mas haviam outros estilos arquitetônicos, né, chamados revivals. Começaram a ter neo-árabe, neo-indiano, neo-bizantino, né, junto também com o neoclássico, claro. Que mais que nós podemos observar dentro do romantismo? Basta observar essas ilustrações que nós vemos aqui, isso já nos remete inclusive àqueles filmes de terror, não é?
aquelas mansões mal assombradas com esses elementos góticos, é muito comum isso penetrar na cultura popular também nos filmes e no cinema. Por quê? Porque lá atrás, no romantismo, os elementos fantásticos e fantasmagóricos ele acontece. Então, quais são essas primeiras obras de literatura que vão influenciar as artes como um todo, né? Temos aí o Castelo de Otranto, vampiros, mortos-vivos. Então, olha toda a relação que nós temos com o cinema, né? E surge na literatura um movimento, um estilo chamado terror gótico. Então, é fundamental entendermos isso aqui. O terror gótico tem alguns personagens, né? Os autores de referência como Horace Walpole, o William Wordsworth, a Anne Radcliffe, a Mary Shelley, que fez o Frankenstein, né? O Monstro de Frankenstein, Bram Stoker, que criou o Drácula, né? Já no final do século XIX, Daphne du Maurier, o Edgar Allan Poe, muito famoso, né, gente? O Edgar Allan Poe com seus contos, e certamente talvez o mais conhecido já no século XX na literatura, que tem muitas adaptações para o cinema e para a televisão, que é o Stephen King, né? Então, Stephen King tem obras, por exemplo, Cemitério Maldito, né? Tem o It, né, aquele palhaço lá, são obras que são modernas, né, mais atuais, mas que se baseiam no romantismo. Por quê? Porque nós temos o elemento do fantástico, do fantasmagórico, né? Nunca é assim um assassino frio e cruel por um problema mental. Quer dizer, tem sempre algo do sobrenatural ali, né? Algum espírito, alguma maldição, né? Quer dizer, nós vamos ver muito isso no romantismo. E isso caracteriza o terror gótico. Então, é por causa disso que tem esse enegrecimento do gótico medieval, ao mesmo tempo em que se revaloriza o gótico nas artes, né? Então, olha que interessante. Nós sabemos que o gótico ele é luz. O gótico da Idade Média é uma catedral gótica. Pega uma catedral gótica da França, né? Saint-Denis, Amiens. São catedrais que têm aqueles vitrais maravilhosos. Aquele vitral é justamente para entrar a luz. E uma catedral gótica é muito iluminada. Então, por que, que o termo gótico se tornou sinônimo de algo negro? Né? Então, quer dizer, tem um estilo musical gótico. Né? Tem os jovens, adolescentes que andam de preto, né? São os góticos, os darks. Né? Então, de onde vem essa história, né? Do gótico ser traduzido como algo negro, como algo depressivo, não é? É justamente daqui. Então temos o terror gótico como uma das principais referências da literatura do romantismo, mas também tem outros autores, né, que não são propriamente do terror gótico, né? Por exemplo, Balzac, né? Temos o Victor Hugo, né? O Corcunda lá, tem a Notre Dame de Paris, né? Que tem um Corcunda de Notre Dame, são autores, são personagens românticos, né? E claro, junto com isso, né, como fantasmagórico e fantástico, tem uma estética do mal, algo de maligno no ar, né? Quer dizer, existe um mundo misterioso que escapa aos nossos poderes, né? Nós não temos controle sobre isso, e alguns artistas e poetas vão falar sobre isso, né? Pensadores, por exemplo, Piranesi na série Cárcere, o Alfred de Musset, Charles Nodder, Victor Hugo, né, na literatura, Théophile Gautier e Charles Baudelaire, né? O Baudelaire também foi muito famoso como um poeta do romantismo. Então então, gente, o que é interessante? Olha, quando eu estou explicando isso, a gente começa a falar assim, por que, que eu vejo esses filmes? Né? Por que, que o goticismo está na arquitetura? Por que, que ele tem essa cara na cultura popular, né? Bandas de rock, né? Então as coisas começam a se misturar. Então muitas vezes a gente acha assim, o que, que isso tem a ver com a arquitetura que eu estudo? O que isso tem a ver com o design de interiores? Tudo. Nós vamos entender isso melhor. Até paisagismo, gente, romântico tem. Tá? Então nós vamos ver esses exemplos, não só aqui, mas também na parte 2 de romantismo. Tá? Então aguardem aí. E dessa forma,
o romantismo ele abrange uma série de ideias, né? Uma das ideias fundamentais do romantismo, talvez aquela que trouxe um dos maiores assuntos para a pintura de paisagem que se desenvolve no romantismo, né? Ela não é criada no romantismo, mas ela se desenvolve, ela ganha uma autonomia sem precedentes, porque a natureza ela é vista como um espírito divino, onde os poderes supremos são revelados, né? Então, o homem, percebam nessa pintura que estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui uma pintura, né, do Lotheburg, que é uma avalanche nos Alpes, uma pintura de 1803. O que nós estamos vendo? Uma avalanche, né, ali nos Alpes, e derrubando, né, as árvores, né, quase aí matando as pessoas, ou derrubando ali construções, né, nós vemos ali alguns destroços, árvores, né, retorcidas, tal. E o que esses homens são? Eles são pequenos diante da força da natureza, né? Então a gente estamos vendo aqui homens pequenos representados de forma pequena diante da força estrondosa da natureza, né? Qual homem é capaz de segurar a força de um terremoto, a força de uma avalanche? Quer dizer, um pouquinho mais para frente eles estariam mortos, né? Então isso é ao mesmo tempo um motivo de espanto e admiração, porque uma catástrofe natural ela não deixa de ser bela, né? Por exemplo, uma avalanche caindo, se a gente estiver de longe observando, ela é bela, ela é bonita, né? A gente fica espantado, maravilhado. Agora, se estivermos ali perto, estamos, né, fulminados, né? A avalanche vai nos matar. Então, essa relação ela é muito trabalhada dentro do romantismo. Nós vamos entender um conceito, né, chamado de sublimidade, ou sublime, né? Mas também existe um sentimento de harmonia entre o homem e a natureza, né? Porque o divino, dentro de por exemplo, a presença de Deus, ela pode ser interpretada, sugerida na própria natureza, isso no romantismo, né? Ah, como se Deus estivesse diluído na natureza. Então, para se alcançar algo mais sublime, mais metafísico, é necessário um contato mais profundo com a natureza, ou seja, imergir na natureza, não é sair da cidade e ir para o campo, né, ir para a mata, fazer um acampamento, sumir no mundo, né, sumir na natureza. Por isso que muitas vezes o camponês ele vai ser um herói romântico, porque o camponês pode ser até pobre, trabalhar a terra, mas ele trabalha na natureza, ele trabalha com as forças naturais mais próximas, né? Então, justamente, essa ideia de imensidão, grandeza e impotência do homem das forças naturais vai ser tema para essas pinturas. Então, o que nós estamos vendo aqui? A filosofia romântica, o pensamento romântico sendo colocado aqui. Agora, ela faz uma oposição ao classicismo greco-romano, caracterizado pelo neoclássico, ao classicismo ortodoxo greco-romano, de retorno ao passado nacional de cada nação, contos de fada, alma popular. Por quê? Se o classicismo, de forma geral, não importa o país, não importa a região, ele vai remeter à Grécia e Roma, por exemplo, ao Pártenon em Atenas, o Panteão de Roma, né, quer dizer, aquela arquitetura característica, o artista e o arquiteto romântico, ele começa a observar o passado nacional de cada país. Então, por exemplo, qual é a arquitetura típica da França, né? A arquitetura típica da Inglaterra, a arquitetura típica da Alemanha, né? E a Alemanha são várias culturas, né? São várias tradições, são vários principados, vários reinos, né? Que se unificaram lá. Então tem muita tradição. Então o romântico ele volta muito no patriotismo, no nacionalismo. Em vez de voltar lá atrás na Grécia e Roma, que é algo muito distante, que ainda não, né, o romântico ele sabe que ele é uma mistura de estudo com os povos germânicos, né, com outras culturas e outras civilizações. Então isso vai levar, junto com a imaginação, a fantasia, a melancolia, né, o individualismo,
né, do fantasmagórico, tudo aquilo que a gente viu, vai levar para um outro caminho que não vai ser o caminho de um mundo regido pela ciência, pelas regras e pela simetria, né? Outro fato importante é a Revolução Industrial. Então, o que nós vamos lembrar, né, da Revolução Industrial? A introdução de máquinas, né, do vapor, da energia, dessa energia mecânica que vai impulsionar as indústrias, uma mudança radical do trabalho, das formas de trabalho, né? Então começa a ter uma grande classe de operários. Esses operários muitas vezes, né, historicamente, são colocados em situações de trabalho muito desonrosas, né, muito desonestas. Enfim, é um princípio ali dessa Revolução Industrial que será bastante criticada pelos românticos, né? Porque acaba que, olha, por exemplo, vamos observar essa pintura do Lauterburg, né? Que é interessantíssima, né? Chama-se Coolbrookdale by Night, né? Coolbrookdale à noite. Coolbrookdale é uma cidade, né, em uma região na Inglaterra pioneira da Revolução Industrial. Eles produziam muito carvão, né? Esse carvão alimentava as fornalhas, né, as siderúrgicas, então a própria arquitetura em ferro ela vai se expandir nesse período. Né? O que vai então, assim, as primeiras pontes de ferro até chegar lá, por exemplo, na Torre Eiffel, né? Essa arquitetura metálica, de estrutura metálica. Deve-se muito a essa região aqui. Agora, as condições de trabalho péssimas. Né? Então, para o romântico, ele observando isso, ele vai olhar e desacreditar de uma sociedade como essa. Então ele precisa o quê? Valorizar o campo. O campo seria um lugar da virtude, onde ele entra em contato com essas forças da natureza, né? Enquanto a cidade é o lugar do vício, né? O lugar onde você vai ser explorado, é o lugar onde tem corrupção, né? Enfim, tudo isso. Então, para esses pensadores, o Rousseau, Diderot, Schiller, o homem se afasta da natureza cada vez mais nesse mundo contemporâneo que eles estão vivendo, né, da indústria e do trabalho, dessa exploração, né, ou de acúmulo de riquezas e contrastes sociais muito grandes. Né? Então, quer dizer, nós temos aqui um idealismo na realidade. Né? Nós não temos, muitas vezes é uma leitura crítica da realidade, sim, mas também temos um idealismo, né? Uma projeção, né, de situações. Né? Então isso aqui é muito importante. Qual foi o outro elemento fundamental para alavancar o romantismo? Foi o período do terror da Revolução Francesa. Nós estamos observando aqui pinturas do Géricault, um importante pintor francês do romantismo, que são corpos, homens guilhotinados, fragmentos de corpo humano, né, que eram obtidos em necrotérios, né, haviam esses espaços que o Géricault frequentava e fazia esses estudos, né, estudos bastante mórbidos. E o que foi o período do terror? Ali em 1792, a guilhotina ela entra como um sistema de execução que irá matar milhares de pessoas na França. Né? Quem se opõe à revolução vai ser caçado, né? Vai ser perseguido, vai ser guilhotinado, o próprio rei da França, né? O Luís XVI. Enfim, aquilo que deveria ter sido, por exemplo, o lema da Revolução Francesa, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, acabou se tornando algo desastroso, uma máquina mortífera, né, sanguinolenta, né, sanguinária. E depois seguem-se as guerras napoleônicas, que vão promover uma série de revoluções culturais e políticas durante a Europa, né, e no mundo inteiro, né? Por exemplo, a história brasileira tem tudo a ver com essas guerras napoleônicas, né? A própria vinda da corte portuguesa em 1808 é decorrente disso. Então, claro, de certa forma, o próprio neoclassicismo ele é introduzido com força total no Brasil, junto com outras ideias românticas, né? E essa Revolução Francesa, que veio para libertar o povo da tirania, né, dos reis, dos nobres aristocratas, né, que lá daquela época do Rococó, né, lembrem? Da Igreja Católica, né, que era vista como
aliada, né, que era a grande aliada das monarquias, a Revolução Francesa vem quebrar com isso, ela acabou trazendo toda essa desilusão, né? Ou seja, aquilo que veio iluminar acabou trazendo mais tragédia. Então, o romântico ele tem essa desconfiança, né, essa desilusão com ideias que vão querer salvar o mundo, né? E acabaram levando essas grandes tragédias. E nesse momento também, para quem estuda patrimônio, restauração, sabe que tem a ver com a destruição de muito do patrimônio francês. Então, os radicais da Revolução Francesa, do período do terror, começam a destruir o patrimônio. Por exemplo, a quebrar igrejas góticas, a fachada da Notre-Dame de Paris vai ser destruída, né, quebrada, esculturas, túmulos vão ser vandalizados, símbolos que remetem à monarquia, à Igreja Católica vão ser quebrados, né, edifícios vão ser transferidos para o poder do Estado, que eram antes, né, pertencentes à monarquia, que eram pertencentes à igreja, né, enfim, uma série de fatores aí vai acontecer. Então, essa destruição do patrimônio francês, que fica emblemático na própria Notre-Dame de Paris, né, que a fachada é destruída tal, pelo sans-culotte, começa também um movimento de preservação do patrimônio. Então, olha que interessante, começa a ter uma discussão sobre criar órgãos, museus também, né, para guardar a história que estava sendo destruída. Né? Então, vários dos museus que nós temos hoje, instituições, foram pensadas já nessa época. E tem, por exemplo, existe um autor importante do romantismo inglês, que é o Edmund Burke, que é um filósofo, um pensador. Ele está ali nas bases do conservadorismo inglês. Ele é um dos maiores críticos da Revolução Francesa, porque ele já enxergava essa, essa forma destrutiva que a Revolução Francesa acabou levando. Né? Então ele tem essas publicações, né? A Teoria Estética do Sublime e as críticas a Rousseau. Né? Então o Edmund Burke faz um contraponto a Rousseau e a Revolução Francesa. É uma das bases do conservadorismo inglês. E também as teorias de Edmund Burke sobre a estética, sobre a arte, vão influenciar decisivamente a arte e a arquitetura. Tá? Aqui nós vemos uma famosa pintura, né, Delacroix, Liberdade Guiando o Povo, 1830. Né? Essa pintura de 1830, ela faz alusão às diversas revoluções que estavam acontecendo na França, porque tem a de 1889, depois vão seguir outras revoluções que vão passar de 1830, vai ter 1948, né? Enfim, os governos franceses vão trocando, volta a monarquia, cai a monarquia, depois a monarquia é restabelecida, entra um outro, né, governante, enfim. E a França passa por esses períodos onde revoltas populares eclodem a todo momento. Essa pintura, por exemplo, é aquele contexto do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, que tem aquelas barricadas nas ruas de Paris, tem aquele Jean Valjean, né, o personagem que é perseguido, né, que se redime, mas ele é perseguido pelo seu passado. Né? Bom, então esses elementos aqui são fundamentais para entendermos, tá, o nosso contexto. Outro pintor importante é o Théodore Géricault, que vemos aqui na famosa pintura Jangada da Medusa, né, de 1818-19. São grandes quadros que estão no Louvre, né, que são, né, até fotografias minhas, mas são quadros imensos. Né? Depois eu mostro assim, essas dimensões, né, no próprio museu, né, como que elas estão dispostas, tal. São pinturas muito grandes. Então tem a ideia do bom selvagem. Né? O Rousseau, ele é um pensador francês, né, que vai abrir as portas para diversas ideias românticas. Uma dessas ideias é a ideia do bom selvagem, que é justamente esse lamento do afastamento do homem da natureza como fonte filosófica. Né? É uma ideia bastante equivocada, mas que ainda seduz muitas pessoas. Né? É a ideia de que todo homem nasce bom, mas o que corrompe o homem é a cultura, né? O convívio com os vícios, com a corrupção, com a própria cultura. Né?
Claro, isso não tem, né, não tem uma lógica, não tem um sentido, né, quer dizer, você nascer bom, né, o que que é ser bom? Né, isso não tem uma sustentação, né, isso caiu por água abaixo, né, quer dizer, então é muito mais uma percepção mais ideológica, né, mais poetizada do que propriamente uma colocação real, né? Quer dizer, o mito do bom selvagem, ele é interessante porque ele vai levar a um gosto romântico do desconhecido, do exótico, do arcaico, do remoto, do bárbaro, né? É aquela época que está tendo grandes navegações, né, elas continuam acontecendo, então lugares estão sendo descobertos lá na Oceania, aquelas ilhas da Oceania, tribos, né, canibais, obras de arte, né, de culturas exóticas começam a se tornar bem interessantes ao olhar europeu, né? Inclusive temos, por exemplo, essa figura do indígena que é muito vista no Brasil, né? Porque o romantismo ele foi bastante profundo no Brasil. Então, aquela ideia, né, do índio como um ser puro, né, que foi corrompido, né, depois da conquista europeia, portuguesa e tal, e que o índio vive em paz com a natureza, não destrói a natureza, todo mundo em harmonia, né, quer dizer, a gente existia, né, ou existe até hoje, de uma forma poética, essa visão. Né? Essa visão é muito justamente isso que é próximo do bom selvagem aqui do Rousseau. Né? E que aí depois veio o homem branco, veio outros povos, vão se misturando e aquele paraíso perdido se foi. Né? Então, quer dizer, os povos se viverem isolados e selvagens, eles permanecem puros e bons. Né? Quer dizer, então isso não procede tanto, né? Porque nas Américas, né, pré-colombianas, né, nas culturas inca, nas culturas maias, astecas, os próprios índios brasileiros, eles faziam guerras terríveis entre eles, né? Então, quer dizer, não tem procedência essa ideia de pacificação e harmonia com a natureza, como algo bem idealizado. Né? Então, temos aqui a ideia do herói anônimo. Né? O que é a jangada da Medusa? É justamente a história desse naufrágio, onde nós vemos aqui os sobreviventes desse barco, né, que naufragou, e as pessoas passaram um tempo no mar, e foi acabando a comida, né, a água, e houveram até relatos de canibalismo. Então, o que é o herói romântico? É justamente esse herói anônimo. Né? Não é o Júlio César, o Augusto, né, o faraó do Egito, que são os grandes heróis da história. O herói romântico é justamente essa pessoa que está aqui sofrendo, né, vítima das circunstâncias da vida, né? Alguém que nunca vai ser famoso, alguém que vai morrer como um desconhecido e que sofreu, né? Mas que traduz nessas passagens o drama da humanidade. Então, o romantismo trata muito desses pontos, né? Desses temas aí. E, claro, né, a insanidade, a desilusão, o irracional, o pessimismo, morte, tenebrismo, isolamento. Reparem essa pintura menor aqui que estamos vendo, né? A hiena de Salpêtrière. Era uma figura é uma figura de uma mulher com problemas mentais, né? Com diagnósticos psiquiátricos. Então, essa mulher, para o Géricault, né? Como um pintor romântico, ela é uma heroína, porque ela traduz vários dilemas, sentimentos, condições humanas que escapam ao controle, né, do homem. Porque olha a diferença, se fosse um pintor neoclássico, ele estaria pintando lá o Aquiles na Guerra de Troia, né, os heróis gregos, os deuses gregos, ou temas bíblicos, né, temas grandiosos, né, que civilizam tal. O romântico não, ele vai para o contrário, ele vai para aquilo que o homem tem de mais sinistro, né, de mais infortunado. É aquela pessoa que não deu certo, né, que não foi bem na vida. Né? Então, o romântico ele vai por esse caminho. Né? É o personagem do Victor Hugo, né, nos Miseráveis, o Jean Valjean, que é um ex-presidiário que cometeu os seus crimes, ele vai se redimindo, se torna
uma referência, né, muda de nome e tal, mas alguém descobre o seu passado, né, um policial, e continua a persegui-lo pelo que ele já foi. E aquilo vai perseguindo e o perturbando durante a vida toda, né? E aqui ao lado nós estamos vendo uma pintura do Goya, Francisco de Goya, que é um importante pintor espanhol, que, claro, considerado aí um dos maiores nomes da pintura, que aqui nós vemos o Saturno devorando um de seus filhos. É aquela passagem, né, do Zeus, né, o pai dos Zeus, que é o Cronos, né, que é o Cronos é o Saturno, né, ele vai e devora os seus filhos, né, mas depois Zeus consegue derrotá-lo, né, liberta os outros deuses, enfim, essas passagens ali né, da cosmogonia grega e tal. Mas o que nós vemos aqui? Não é um deus grego na moda clássica, no estilo clássico, com corpos perfeitos, né? Nós vemos muito mais uma figura trabalhada com manchas de cor, sem uma forma definida, né? Ele é todo deformado, algo medonho, né? Algo desesperador. Tá? Se, se formos comparar com o estilo clássico, nós veremos um deus grego, né? Greco-romano, com músculos e um corpo perfeito. Jamais isso daqui, né? Então, o romântico ele começa a criar também uma liberdade de criação pictórica que vai abrir as portas para a arte moderna, para a arte abstrata, né? Olha essa pintura, por exemplo, que eu também aqui das minhas coleções de fotografia, né, do Museu do Louvre. É uma mulher viciada em jogos. O que nós temos aqui? É uma pessoa, né, de 1820, uma senhora idosa diagnosticada, né, com seus distúrbios lá psiquiátricos e viciada em jogos. Tá? Então, quer dizer, na, no ambiente clássico, na visão clássica, jamais isso seria um tema para a pintura. Não é? A pintura clássica, como nós vimos, ela tem que falar de coisas nobres, né, que educam, que elevam, que civilizam, não é? E o que o pintor romântico está buscando? Esse lado, justamente, aquilo que fica marginal, aquilo que a sociedade busca esconder, não é? Aquilo que fica para debaixo do tapete, aquilo que ninguém quer ver, que ninguém deseja ser. Não é? Então, por isso que é justamente, né, é o lado da insanidade do homem. Então, desde quando a insanidade é tema artístico nobre? Então, o romantismo traz isso para dentro, né, busca isso. A desilusão com a vida, a desilusão com o destino, né, coisas que não se podem controlar, né, o irracional, o pessimismo, a morte, o tenebrismo, o isolamento. Então por isso que o terror ele se torna um estilo tipicamente romântico, né? E aqui é o sublime. Qual que é a pintura mais famosa, certamente, que representa a ideia do sublime? É essa pintura. É uma pintura muito conhecida dos mais importantes pintores, inclusive de paisagem, que é o Caspar David Friedrich, né, um pintor alemão. E essa pintura, né, o Peregrino sob o mar de brumas, né, o mar de nuvens. O que essa pintura está nos mostrando? A figura de um homem que está de costas. Então nós podemos interpretar esse homem de costas como nós mesmos, né, nos colocando ali na figura dele, que ele está vestido com roupas que não são roupas comuns, né? São roupas de alguém que tem uma certa posse, que traduz ali um bom nível intelectual, né? Pela pose, né? Pela elegância, pela bengala, né? Quer dizer, são símbolos de status, né? De elegância, de refinamento. Ou seja, é a figura de um intelectual, né? Na realidade. Então, é a figura de um intelectual que está diante da natureza, mas é uma natureza aberta, selvagem, né? Esse mar de brumas, de nuvens, remete, junto com as montanhas que vemos ali, a uma transcendência, né? Então, quer dizer, é um homem na sua pequenez, observando esse mundo vasto que ele não tem controle, que ele não entende, né? Que ele sabe que ele é efêmero, que ele vai morrer, que ele não consegue mais ter controle de tudo. E a montanha que vemos ao fundo também nos traz, né, esses elementos de união do céu com a terra, né? A montanha tem toda essa simbologia, né? Então a ideia da sublimidade, a pequenez do homem diante das forças da natureza.
né? É uma das partes do sublime. O espanto com a tragédia, né, com a avalanche, um vulcão explodindo, por exemplo, né, também faz parte do belo sublime. É um tipo de belo irracional. Né? Então nós vamos ter duas linhas fundamentais de sublime. Uma vai ser postulada pelo Kant, um filósofo alemão, né, famoso filósofo alemão, e a outra o Edmund Burke, né, que eu já comentei. Então qual que é a ideia de sublime, o mesmo termo aplicado pelo Kant? A ideia de sublime é proporcionada por elementos ilimitados, como o mar, a imensidão do céu, etc. Mas também pode ser definida por elementos limitados, como uma árvore secular cujas raízes representam a passagem do tempo e a capacidade de resistência. Né? Então, assim, quem nunca, né, olhou para o céu e ficou imaginando, né, o que tem lá, né, quantas planetas podem existir, né, qual que é o sentido da vida, não é? Ou então você está no mar, olhando para o mar e você fica imaginando, né, o sentido da vida, uh, a sua existência, né, que vai ser curta, né, e o mar vai continuar ali, né? Então quem nunca passou por isso, né? Então, quer dizer, a ideia do sublime de Kant está muito ligada a isso, a pequenez do homem diante de um universo que ele sabe que não controla, né? Que é pelo contrário, né? Já o Burke, ele tem no seu livro, né, um inquérito filosófico sobre as origens das nossas ideias do sublime e do belo, de 1757, a ideia do terror. Sublime como terror, impotência diante das forças da natureza hostil, né? Então é justamente esse espanto do homem quando vê um vulcão explodindo, uma avalanche, um furacão, né? Então, é claro, hoje nós temos a televisão, né, o vídeo. Então, nós vemos vídeos de furacões, tornados, desastres naturais. O cinema de catástrofe, ele trabalha com a ideia de sublime. Né? Então, você está vendo aquele filme lá, 2012, né? O mundo está acabando, aqueles efeitos especiais maravilhosos, né? Quer dizer, a planeta Terra está se destruindo, né? Tudo está explodindo, vulcões, avalanches, maremotos, né? Essa é a ideia do sublime, né? Muito próxima, quer dizer, é uma derivação, claro, né? Uma derivação que vem da sublimidade, de você se espantar e se admirar ao mesmo tempo, né? Com algo que é destrutivo, com algo que é incontrolável. E isso se torna belo, né? Isso se torna tema artístico, se torna tema de discussão, né? Então, se isso é beleza também, isso foge àquela ideia grega, platônica, tradicional, né, da metafísica grega, né? Então vamos lembrar das aulas de escultura grega, né? Então, quer dizer, não tem uma razão. Como é que você vai definir o que é belo? Né? O belo começa a ter outras possibilidades com o romantismo. E Diderot vai dizer, né, o belo nem sempre é obra de uma causa inteligente. Tá? Então, geralmente, dentro da cultura clássica, a beleza ela é fruto especialmente daquela tríade lá que o Platão fala, né, o bom, o belo e o verdadeiro. Então, quer dizer, aquilo é a beleza. A beleza ela é verdadeira. A beleza ela é boa. Né? Então tem a bondade e a beleza. Né? Isso tudo caminha junto. Aqui no romantismo não, nós já temos mais esses elementos circundando ali, né, do sublime. E o grande nome da música, né, romântica, que será um grande compositor clássico. Mozart, por exemplo, era um músico clássico, né, o clássico, né, num ambiente rococó, mas a música assim chamada clássica, né. E o Beethoven, digamos, ele é um clássico que se torna um romântico. Por exemplo, vale a pena vocês escutarem, né? Mais para frente eu quero até fazer algum vídeo, algum trabalho especial sobre a Sexta Sinfonia Pastoral. Depois vocês procurem, né, a Sexta Sinfonia Pastoral e leiam, escutem a Sexta Sinfonia e leiam sobre ela. Ela é uma narração de uma paisagem. A música vai desenrolando, aí começamos a imaginar, né, os deuses gregos, os pastores andando, né, se divertindo, aí depois vem uma chuva, vai atrapalhar tudo, né, começa a vir uma tempestade, então a própria música sugere uma tempestade. Então isso é chamado de
música programática, né? Porque ela é quase uma narração de um evento. Então imagina a música começa num campo florido, aí você vai com um som vendo as flores, né, vendo o vento, a brisa, tal, 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 depois vira um caos por causa da chuva, e depois da chuva vem ali a bonança, né, quer dizer, o arco-íris sai, né, a chuva para, vem a luz do sol, aí todo mundo volta a sair, né, enfim, é bem interessante, quer dizer, uma obra-prima, né, uma coisa genial, realmente, a Sexta Sinfonia Pastoral de Beethoven. Então ela é um bom exemplo se vocês querem entender música romântica. Então, uma sinfonia romântica. E nessa ideia de sublime, né, de observar na natureza a força criadora, a força destrutiva, né? Quem nunca parou e também sentou numa montanha, né? Você vai num mirante, né? Vai acampar, vai num ponto turístico e fica olhando as montanhas, né? Vai numa cachoeira e vê a natureza, contempla a natureza. Isso é característica do romantismo, né? A natureza é uma fonte de estímulos a que correspondem sensações que o artista esclarece e transmite. As sensações visuais se apresentam como manchas mais claras, mais escuras, variadamente coloridas e não um esquema geométrico como da perspectiva clássica, né? Então tem uma mudança aqui formal de pintura que eu comento com mais calma depois, mas é porque o neoclassicismo ele tem um desenho muito mais preciso, não é um desenho em que o traço ele é mais marcado, ele que comanda a obra de arte. Já no romantismo nós já temos uma presença mais aberta de manchas de cores que deixam a forma mais indefinida, né? Mas pela pintura que nós estamos vendo aqui, né, do Alexander Cousins, é um pintor inglês, nós temos essa ideia, né? Quer dizer, a natureza se torna um tema tão importante que os artistas românticos costumam viajar, entrar nas florestas, entrar nas matas e buscar cenas que são interessantes para a pintura, que isso é chamado de pitoresco, né? Algo digno de ser pintado, né? Então, geralmente, essas cenas impressionantes de natureza, né? Quem nunca entrou, né, num parque, em alguma, vai lá na Serra do Cipó, a Parados da Serra, né? Vai, né, nos nossos parques, né, no interior, e você vê aquele pedaço de paisagem, né, de cair o queixo, né? E ali você enxerga as forças da natureza, né? Você vê que ali tem um pedacinho de Deus, né? Você começa a enxergar essa criação, como que isso foi criado, né? Então é justamente daí um pouco essa ideia. Então artistas como Thomas Cole, né, ali por exemplo, a Cruz da Região Selvagem, aqui no Museu do Louvre, essa mistura de natureza com misticismo cristão começa a acontecer também, né? E o pitoresco tem algumas características, né, que é esses estilos de pinturas de paisagem, né? Ele encontra irregularidades, variação de formas e cores, união de elementos arquitetônicos e naturais, na utilização de efeitos de luz e sombra para suscitar sensações. No outro vídeo, eu vou mostrar para vocês ruínas. O romântico valoriza muito a ruína porque ele mistura a arquitetura com a natureza, mas muitas vezes é a arquitetura em ruínas que a natureza tomou de volta, né? Que é inclusive um símbolo da passagem efêmera do homem, né? Quer dizer, o homem vai nascer, viver e morrer, igual um prédio. O prédio vai ser construído e uma hora ele vai acabar, vai virar ruína e a natureza vai tomar o prédio de volta, né? Quer dizer, no final, a natureza sempre vence, né? Então isso é bem interessante, tá? Então, também posteriormente eu vou comentar como Richard Payne Knight, né, e outros pensadores, como o próprio Goethe, que vão valorizar a luz e a cor, que vão influenciar artistas como Turner, né? Falando um pouco do paisagismo, como que toda essa ideia da natureza ela influencia a arquitetura em grande escala, né, em grandes espaços, como o paisagismo. O paisagismo é digamos, uma modalidade aí da arquitetura, né, uma especialização da arquitetura, digamos assim, né, sem querer definir o paisagismo aqui, mas que ela se desenvolve com muita precisão nesse período romântico, né? Já no período barroco, né, com aqueles jardins
espetaculares, como vemos aqui em cima em Versalhes, na França, né? Olha essa imagem do Google, né, de satélite do alto. O que nós observamos em Versalhes? Todo um jogo de simetria. Quase que um jardim, um lado é igual ao outro, né? Temos linhas retas, diagonais, né? Horizontais e verticais. É uma forma do arquiteto controlar o mundo. As árvores não estão todas ali perfeitinhas, podadas, né? E os caminhos são retos, aí cai numa fonte, depois vai para outra fonte, né? Em perspectiva, tal. Já no paisagismo romântico, não. Por exemplo, olha a foto de baixo. É Stu Head, na Inglaterra. O jardim romântico, que é chamado de jardim inglês, né? Os famosos jardins ingleses, eles são uma simulação quase, né, de uma natureza selvagem. Então, o arquiteto paisagista, ele cria um parque que você jura que é selvagem, é uma coisa natural, mas aquilo foi arquitetonicamente construído, né? Com grutas, com cascatas, né? Com pedras, tal, e a própria colocação das árvores muito bem pensadas para as estações do ano, né? Que vão mudando de cor. Então, a diferença do jardim clássico, que vem do Renascimento, na Itália, né, do jardim italiano, passa para o Barroco, o jardim francês, exemplo, né, Palácio de Versalhes, ele é diferente do jardim inglês. Então, qual seria um jardim inglês famoso que todo mundo conhece? O Central Park de Nova York. O Central Park é um parque que foi totalmente construído, mas ele parece um parque. Parece que ele tem uma natureza selvagem, né? Então, o jardim inglês ele tem uma característica de não ter muitas linhas retas. Ele acompanha a curva de nível, ele valoriza os acidentes geográficos, né? Se for um jardim francês, um jardim barroco italiano, tem aquela tendência de nivelamento, né? De criar rua reta, de fazer terraplanagem, né? De botar as árvores certinhas. Tá? Então, por que a gente vai associar isso com o romantismo? Porque é fruto do romantismo. A ideia da natureza que se apresenta de forma de forma mais pura, né? Com menos controle do homem, né? Com menos controle aparente. E no meio da natureza é possível, né? Por exemplo, aqui ó, é uma foto com aqui em Versalhes, né? São fotos aqui também de 2019. Versalhes, perto de Paris, é um jardim completamente geometrizado. Tá vendo esses grandes bosques com árvores alinhadas, labirintos de plantas. Aí um labirinto cai no meio de uma fonte com esses temas barrocos, né, temas clássicos, mitologia grega, né, enfim, muita obra de arte e um tamanho espetacular. E tudo é controlado, né? Parece que o rei mandou controlar a natureza. Então, os lagos são geométricos, né? Nada tem formas orgânicas, né? Então, o que os românticos vão fazer? Eles vão fazer diferente disso. Em vez de fazer linha reta, né? O romântico não quer um lago reto, ele quer linhas tortas, ele quer algo próximo do natural, né? Então vai ter até ruína, né, gente? Medieval postiça, pagode chinês, edifício exótico, começa a pôr caverninhas de fake, né? Eles vão criar cavernas, grutas no meio do jardim, né? Mas tudo foi criado, né? Inclusive na Inglaterra tinha até máquinas de tortura para dar aquela ideia de Idade Média, né? Tal, com máquinas, calabouços de castelo, enfim. E um crescimento vegetal menos podado, mais espontâneo, né? Sem uma programação prévia. Então, olha só que interessante, dentro do próprio Palácio de Versalhes, nós temos que é um jardim geométrico, um jardim francês barroco, mas aqui é a famosa fazendinha, né, da Maria Antonieta, a fazenda da imperatriz, né, da rainha, né, perdão, Maria Antonieta. E ela mandou erguer essa fazenda para ela se distrair. Então é uma pequena vilazinha de fazendeiros, ela ia para lá, cuidava das galinhas, né? Fingia ser uma camponesa. Então esse é o gosto romântico, né? De ter
uma proximidade com coisas mais simples, mais sinceras, né? Então a ideia do fazendeiro, do camponês era extremamente agradável, né? Então para Maria Antonieta se distrair, né, foi feita essa fazendinha, uma fazendinha, né, como se fosse um parque temático, né, dentro de Versalhes, com essa arquitetura, né, essa arquitetura normanda, com essa arquitetura que remete ali ao enxaimel, né, mas é a arquitetura normanda, ali, as tradições francesas, né, europeias, enfim. Então é bem interessante, porque dentro do próprio geometrismo de Versalhes nós encontramos esse pingo de romantismo lá dentro. Então é o traço, né, gente? É o traço do arquiteto, é o traço do paisagista que deixa aí a sua marca. E para finalizar, vamos só fazer uma comparação. Né? O que é o clássico? Vamos pensar o Parthenon em Atenas, o Panteão em Roma. Razão, inteligência, universal, né? A ciência, a luz, né? O objetivo, nada é tudo é impessoal, né? É a república, o heroísmo, né? Então a gente vai ter o Júlio César, os heróis, o Aquiles, a Guerra de Troia, né? Quer dizer, aqueles temas clássicos. Clareza, ordenação, né? Clareza, ordenação, Versalhes, jardins retos, ordenados, né? Nas cidades nossas brasileiras a gente vê isso, né? Jardins que tem as linhas retas, né? Valorização do paganismo, né? Da cultura greco-romana, dos deuses, da mitologia, né? O culto da antiguidade greco-romana, a coisa nobre, aristocrata, né? O clássico em geral não se interessa muito pelos pobres, pelas classes mais baixas, né? Agora o romantismo não, né, gente? O romantismo ele quase faz o contrário, né, disso. Então, por exemplo, se ele não valoriza, ele valoriza o popular, o pitoresco, né? Em vez de valorizar o nobre, ele vai, como vimos lá, para os loucos, para os doentes, né? Mentais. Em vez de ir para a cultura greco-romana, ele vai para a Idade Média, vai valorizar o gótico, que nós veremos posteriormente, tá? Em vez de ser paganismo, valoriza o cristianismo, a metafísica da Idade Média, né? As catedrais, enfim. Muito mistério, sonho, devaneios, delírios, alucinações, a sensibilidade, né? O instinto pessoal, né? A melancolia, a depressão, quer dizer, aquilo que fica dentro do homem, né? Coisas que às vezes o homem não externa, guarda e remói, né? Uma coisa individualista, né? Então é isso. Então eu fico por aqui, teremos agora o Romantismo 2, né? Vamos seguir aí e vermos como ele se manifesta na arquitetura, por exemplo, né? E em outras obras de arte. Então até a próxima.